partidos políticos consideram fundamentais. Embora eu acho que a saúde e a educação não são os principais ministérios de importância, são o da defesa dos negócios estrangeiros, mas isso não é o tópico agora, vamos continuar. E eu acho que o Presidente, nesse aspecto, deixe-me só dizer isto, fez bem em vir comunicar. Se comunicou tudo o que devia. Isso acho que não. Acho que ainda tem explicações a dar. Como o André Ventura dizia, estamos neste momento a 3 meses, mais uns dias, das eleições legislativas antecipadas. É tempo de fazer listas de candidatos, de fazer promessas eleitorais, de afinar discursos. Pergunto-lhe se vai moderar o seu, de forma a transformar o Chega num partido que pretende chegar ao poder. O Chega já pretende chegar ao poder. Eu acho que nós, e digo isto com todo o realismo, em 2022, quando tivemos eleições, perguntaram-me qual era o principal objetivo do Chega. Nós fomos claros. Era ser a terceira força política. Conseguimos. E agora? Agora é ganhar. Mas eu sou realista, eu sei que é difícil. Nós, na sondagem, referindo-me à última da CNN, por exemplo, nós estávamos com 17%, com indecisos 18% na distribuição. O André Ventura não respondeu se a questão é mesmo moderar ou não, mas posso já dar o meu parecer. Eu não acho que deva de existir uma moderação ideológica em termos ideológicos do partido, é a minha opinião pessoal, até porque, se nós vemos que em toda a Europa, não apenas em Portugal, a vida per si, nos contextos económicos, sociais e até políticos, se torna cada vez mais radical, porque é que a política se deve tornar cada vez mais moderada. E há aqui um impasse político entre aquilo que é a prática política e a vivência social das massas que votam. O Vox, por exemplo, fez um grande erro e por isso é que perdeu 20 deputados quando tentou moderar não digo o discurso, mas tentou moderar até algumas das ideias, e isso até é pior, e acabou por perder 19 ou 20 deputados que foram conquistados pelo Partido Popular, o PSD espanhol. É uma lição a tirar, na minha perspectiva individual. Mas mesmo assim, temos partidos à frente em 5 pontos e 6 pontos. É muito. As pessoas não têm noção disto, mas é muito. Em 2, 3 meses é muito. Mas vamos lutar para isso. Porque nós já percebemos uma coisa. É que... Mas a perspectiva de ganhar a eleição acho que é o mindset correto em todo o caso. E o PS está tranquilo. Porque ganho ou não, vai tentar formar uma nova geringonça. O que é mau para o país. Já percebemos que à direita não há essa possibilidade. E, portanto, os eleitores à direita neste momento têm que escolher se querem o PSD a governar ou o Chega a governar. O líder do Chega, aqui à minha frente, o presidente do Chega, tem sido muitas vezes acusado de ser extremista, de extrema-direita, racista, xenófobo. É por isso que lhe pergunto se, de facto, vai moderar o seu discurso, transformar o discurso do Chega, que, de facto, em alguns pontos era até agora radical, num discurso mais moderado. Eu não gosto de lhe chamar mais moderado, porque, repare, olha, este exemplo acho que é um exemplo positivo. A questão da imigração. Durante anos, o Chega sozinho disse que Portugal está a começar a ter um problema com a imigração. Racistas, xenófobos, extremistas e tal. No último relatório, pela primeira vez, os portugueses identificam o excesso de imigração como um dos principais problemas do país. Portanto, nós tivemos razão antes do tempo. Repare, nunca me viu aqui dizer, nem neste estúdio, nem noutro qualquer assim, vamos mandar os imigrantes embora. Vamos pegar neles todos e pô-los a andar. Nunca. Mas... Quer dizer, os imigrantes ilegais, sim, e até estava no programa político do Chega, mas e bem, não é? E bem no caso, porque se entram ilegalmente em Portugal, então não têm espaço aqui, porque a primeira coisa que fizeram foi entrar ilegalmente no país e, portanto, a primeira coisa que fizeram foi uma prática ilegal, não é exemplo para ninguém, muito menos para os portugueses e ainda menos para os imigrantes de bem. Portanto, se fizerem tudo bem, não é? Legalmente e etc., será efetivamente, mas mandar imigrantes embora, na questão ilegal, parece-me óbvio. Quer escolher os imigrantes. Sobretudo termos controle. Nós não podemos ser um país em que entra qualquer pessoa de qualquer maneira. Mas há imigrantes de primeira e de segunda? Sobretudo tem que haver imigrantes com controle. Que é assim que nós também, os nossos imigrantes foram para outros países. Esta questão da imigração dos imigrantes de primeira e de segunda, se nós analisarmos até em termos jurídicos, a própria lei estabelece que há imigrantes de primeira e de segunda, não na sua natureza humana, mas na sua natureza de presença legal. Porque se nós vivemos no espaço Schengen, significa que eu, enquanto português, posso entrar legalmente sem um passaporte em Espanha, em França, em Itália, mas, por exemplo, alguém que venha, por exemplo, do Brasil, não pode. Ou alguém que venha de El Salvador ou de outro país qualquer que não esteja no espaço Schengen. Portanto, de um ponto de vista de facilitação jurídica, o que acontece, sim, é imigrantes de primeira e de segunda, não no sentido da sua natureza humana, mas no sentido da sua presença geográfica e natureza geográfica, porque a lei assim o define em termos da facilitação de movimentos entre os países do espaço Schengen. E isso é perfeitamente normal. Está estabelecido desde há décadas na União Europeia, em vários países da União Europeia. Boa noite, Queques! E, portanto, não acho que seja algo de mal dizer. É preciso compreender o que é que se está a dizer
e a jornalista, a mim parece-me que não compreende. Era chegar com controle, com regras e trabalhar. Nós hoje o que temos em Portugal é um descontrole absoluto sobre quem entra e quem sai. Não envergonha os portugueses que aquele tipo que matou pessoas na Bélgica e em França tenha estado na Covilhã e na Guarda a passear tranquilamente. Hoje nós temos a certeza que uma série de terroristas andaram por Portugal. Porquê? Porque não há aqui controle nenhum. Entra-se de qualquer maneira. Ora, quando nós dizemos imigração com controle, isto é ser radical. E a questão do centrismo elita, certamente se lembram, há 6 meses atrás, à volta disso. Nem posso entrar em detalhes, senão o vídeo vai abaixo. Portanto, isto é ser extremista. Dizer que a imigração tem que ter regras, tem que ter controle, que precisamos de gente. Eu tenho dito isso imensas vezes. Precisamos de gente, porque infelizmente os portugueses, muitos deles já não querem trabalhar. Então precisamos de gente. Agora, nós precisamos de gente que venha com regra, com controle, com legalidade. Vamos então, André Ventura, às propostas. Eu aqui vou ser honesto, eu creio que aqui a questão será mesmo, em primeiro lugar, colocar esses mesmos portugueses a trabalhar. O Chega tinha apresentado uma proposta que era: quem está no subsídio de desemprego e não aceita empregos pela qual teve proposta para trabalhar, então deixa de receber o subsídio de desemprego. Portanto, escusamos de ter imigração completamente descontrolada, porque não apenas no panorama ilegal, que isso aí tem que ser completamente erradicado, não é? Portanto, estamos a falar da questão legal, e mesmo na questão da imigração legal há que haver limites, porque nós, apenas em termos legais, houve uma triplicação do valor da imigração legal em apenas 8 anos. Ou seja, é importante perceber isto. Ninguém vai discriminar as pessoas consoante a sua natureza humana, mas tem que haver um limite também no panorama legal. O que é que isto significa? Se eu entre 2015 e 2023 tive uma triplicação do número de imigração, do número de imigrantes, de 300 mil para 1 milhão, que é o que temos agora, bom, se continuarmos apenas a permitir a questão legal, ela também se torna um problema, porque a lei tornou-se tão promíscua per si, que o que vai acontecer é que o descontrole não acontece apenas nas questões ilegais, acontece também nas questões legais. Portanto, nós precisamos de gente, mas primeiro devemos olhar internamente para Portugal, no sentido em que quem não está a fazer nada deverá começar a fazer, ou então tem consequências a nível financeiro por não estar a fazer. Porque muita gente, não toda a gente, obviamente, mas muita gente recebe subsídios quando não quer fazer e não faz absolutamente nada. Propostas do Chega, porque também é acusado de fazer propostas vazias, pouco sustentadas, ou até de não ter ideias consistentes sobre aquilo que quer para o país. Perguntava-lhe, por exemplo, de que é um assunto recente, se quer explicar onde é que iria arranjar dinheiro para... apelou a um compromisso dos partidos da direita para que todos os pensionistas atinjam pelo menos o patamar do salário mínimo nacional em 2028, no final da próxima legislatura, se ela for cumprida até ao fim. O próprio André Ventura identificou que são entre 7,5 mil milhões e 9 mil milhões de euros. É um orçamento Onde é que elevado. vai buscar esse dinheiro? Ora, deixe-me antes de mais fazer este enquadramento que eu acho que é importante. É uma pergunta, atenção, eu sei que as pessoas mais afetas ao Chega não gostarão dos confrontos dos jornalistas, é como acontece, não é? Às vezes a política é um bocado clubística, mas a pergunta do ponto de vista económico é bem feita, é bem articulada. Nós temos de facto um compromisso, e se me perguntar assim, qual é o ponto em que identifica a maior despesa nas propostas do Chega? É esta, para ser claro e honesto. Não é a única, mas não é única, mas esta é muito importante. Sim. Esta é muito importante. Porque significa que nós queremos que os pensionistas de Portugal, num prazo razoável, de 4 anos ou 6 anos, mas o ideal era 4 anos, possam todos ter o salário mínimo. Mas ainda não ouvi ninguém dizer que isso é execuível, não é possível. Calma, mas mesmo sabendo que muitos destes pensionistas, porque nós também temos que ser honestos, não contribuíram no âmbito contributivo para estas pensões. E é por isso que têm pensões baixas. Exatamente. Portanto, temos que ser francos com as pessoas e não mentir, que as pessoas não gostam quando a gente lhes mente. Isto é verdade. Quando André Ventura está a dizer isto, é completamente verdade. É a realidade. É um desequilíbrio económico, verdade, mas é verdade também. Isto é assim, é o que temos. Porquê é que este objetivo é importante? Porque acho que nenhum país que se queira considerar de primeiro nível ou desenvolvido gosta de ter pensionistas com 300 euros ou 400. Como é que o vamos fazer? Essa é a questão. Como é que o vamos fazer? Esta é a questão importante. Nós identificamos 2 itens onde os podemos fazer. Já é conhecido, o combate à fraude e à corrupção. Muitos talvez não entendam isso, mas eu gostava de deixar um dado aqui que pode ser confirmado por vocês amanhã. Nós gastamos para a corrupção todos os anos o equivalente ao orçamento da saúde em Portugal. O equivalente ao orçamento da saúde. Na verdade, não querendo aqui armar-me em polígrafo, mas
o André Ventura está um bocado errado aqui, até porque não é o equivalente ao Orçamento da Saúde. É mais do que o Orçamento da Saúde. Portanto, o André Ventura aqui até tem razão a mais. Não sei se estão a perceber. O homem até tem razão a mais. Portanto, o Orçamento para o Ministério da Saúde é à volta dos 14 mil milhões, não sei o dado ao certo, é 13 mil milhões, entre 13 a 15 mil milhões, se não me falha a memória, e a corrupção em Portugal vale 18 ou 19 mil milhões de euros. Portanto, a corrupção totaliza um valor cerca de 30% superior até do valor daquilo que é o Ministério da Saúde em termos do financiamento do Orçamento de Estado. Interessante, não é? Interessante. Embora, posso dizer-vos, eu já disse isto publicamente, acho muito complicada a execuibilidade desta medida das pensões até 820 euros, de um ano para o outro é muito complicado. Até 2028 torna-se mais execuível, mas é muito complicado, ainda para mais se tivermos um PSD ou um PS no governo, no sentido em que o combate à corrupção não irá existir de uma forma mais fomentada. Mas é uma forma onde se pode ir buscar o capital financeiro necessário. Agora, se eu acho que é facilmente execuível, não acho.